Muito boa noite a todas vocês. Vou aqui aguardando todo mundo entrar, o Instagram avisar a galera que a gente está ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Hoje uma live maravilhosa. Nós vamos falar sobre construção de desejos, sobre libido. Avisa aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa live. Chama suas amigas, aproveita que você está aqui para consumir esse conteúdo lindo com a doutora Ana, que vai estar trazendo muito conteúdo sobre como lidar com a libido na menopausa. Então vai encaminhando aí o aviãozinho para suas amigas, e enquanto o nosso Instagram avisa todo mundo dessa live, você que está aqui, coloca aqui para mim nos comentários de onde você está falando, qual cidade você é. Manda aqui pra mim. Vou colocar aqui nos comentários fixados. Vou fixar aqui o comentário pra gente. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Coloca aqui de onde você está falando, de que cidade você está falando. Nossa convidada já está aqui, vou chamar ela para conversar com a gente. Aproveita que o Insta está avisando todo mundo aí. Manda um aviãozinho, convida suas amigas para falar de um assunto tão importante que é a libido na maturidade, no climatério, na menopausa, as dificuldades que nós passamos nessa fase. E eu vou chamar a nossa maravilhosa doutora Ana Barco. Só um minuto aqui que eu vou adicionar ela. Vamos aguardar ela entrar. Convidem as galera, as amigas. Olá, tudo bem? Oi, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, te ouço super bem. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Que bom, prazer imensíssimo estar aqui conversando com você sobre esse assunto assim que é tão maravilhoso, que tem Necessário, né? tanto tabu envolvido, todo mundo fica cheio de dedos para conversar sobre libido, principalmente na fase da menopausa, quando a mulher já tem um pouquinho mais de idade, já fica sendo aquele Sim. tabu. Será que a mulher pode? Será que não pode? O que fazer, né, nesses O que momentos? fazer? É um assunto assim que eu amo. Amo. Nossa, Eu nós tinha que temos. ser sexóloga também, eu acho. Tá vendo? Então, a junção perfeita. Ginecologista com sexóloga. A gente vai arrasar nessa live de Com hoje. certeza. Porque Eu sexo adoro é falar sobre vida, isso. né? É Sexo é vida. vida. Tanto que a Organização Mundial de Saúde preconiza como indicador de qualidade de vida, né? Sim, é E um dos ainda pilares. hoje, É isso. um dos pilares da qualidade de vida. E ainda hoje, por mais que pareça uma. Assim, às vezes as pessoas pensam, não é tabu falar sobre sexualidade hoje em dia, com a informação, com a tecnologia, mas é muito tabu ainda, não é? Ainda é muito tabu. As pessoas têm muito receio de se expor falando, de Sim. acharem que de repente ela não é uma pessoa assim tão correta, que não é certo, né? Falar sobre Sim. sexo, sobre masturbação, sobre exercícios, né, da ginástica, com a pepeca, que precisa fazer. Exato. E, enfim, é um assunto assim que me chama muita atenção. Eu amo, Sim, amo eu falar. também. E é maravilhoso a gente poder falar sobre isso no dia de hoje. E eu quero que você comece se apresentando para essa mulherada linda que está aqui para te ouvir. Fale um pouco de você, do seu trabalho lindo com essa mulherada aí na fase tão delicada que é a menopausa, né? Então, boa noite, mulherada. Eu sou doutora Ana Barco, eu sou médica ginecologista, nutróloga e eu trabalho com mulheres na menopausa. Então, eu vejo, né, toda essa parte da libido feminina, né, da deficiência hormonal, que tanto afeta, né, a gente quando a gente entra na menopausa. E, na verdade,
eu sou assim uma apaixonada por cuidar das mulheres nessa fase, porque às vezes elas são muito deixadas de lado. Deixa Parece que a que vive um menopausa vai limbo, né? passar e a menopausa não passa. É, Nunca. eterna menopausa. Eterna menopausa, né? E não Graças a precisa ser Deus. assim, né, doutora? Não precisa ser sofrido esse momento, porque é algo que nós mulheres vamos viver. Não tem como fugir. Nós vamos passar pela menopausa e não precisa necessariamente ser um momento difícil, com peso. Existem estratégias, existem profissionais para ajudar nesse momento. E por isso que nós temos você aqui para trazer uma gama de informações para nos ajudar. E eu falei muito hoje nos stories, antes da nossa live, eu falei, você mulher que está no climatério, né, que está ali antecedendo a menopausa, a mulherada que está na menopausa, mas você que não está, mas um dia estará, precisa vir para essa live, né? Porque conhecimento é libertador, é poder, né? Concordo. Conhecimento, informação é a chave do negócio. Mesmo que você ainda não esteja nessa fase, toda mulher, a partir do momento que ela nasce, ela é criança, se ela chegar na fase adulta, na fase da senilidade, chegar a ficar velhinha, ela vai passar pela fase da menopausa, que é uma fase que é crítica, né? É muito desafiadora, Sim, mas que é possível da gente fazer dessa fase, e sempre digo, a gente pode fazer dessa fase a melhor fase da nossa vida, porque a gente tem conhecimento, a sim. gente tem a gente tem liberdade, a gente pode se relacionar com o parceiro sem ter aquele medo, Sim. ai, será que eu vou ficar grávida? Não, não vai mais ficar grávida, né? Então é uma fase, eu acho que muito libertadora. Você não concorda É, comigo? concordo. E é tirar, trabalhar também essa questão mental, né? Eu falei hoje, engraçado, num atendimento com uma adolescente de 12 anos reclamando da menstruação. Falei, olha, a menstruação é uma coisa natural. Só que fica tão incutido dentro da mente que é sofrido, que é terrível, que é pesado, que a menina com 12 anos, ela repete uma frase que a gente ouve das mulheres adultas. Então, não foi algo que ela sentiu. Óbvio, a gente tem os desconfortos normal que tem do ciclo, mas aquele peso. Então a gente estava trabalhando hoje sobre, olha, é normal, você vai passar por 40, 50 anos menstruando. Como é que você quer viver esse tempo? Então eu acho que também a palavra menopausa ela vem com um certo fardo, né? Mental, psicológico, emocional. E aí vai para essa fase já, ai meu Deus, começou, vai começar minha luta, meu sofrimento, minha dor. E aí trava, né? Fica ali naquele sofrimento. Ao invés de buscar ajuda psicológica, ajuda médica, organizar-se por dentro para passar talvez o momento que seja o momento mais de maior autoconhecimento da nossa vida, que é o momento que talvez você para de fato para olhar para si, né? Porque o nosso corpo está mudando, tudo vai se transformando e a gente fala, acho que agora eu preciso de ajuda. E aí a gente busca ajuda psicológica, a gente busca ajuda de uma sexóloga, a gente busca ajuda médica e a gente procura ginástica íntima, a gente arruma um jeito de aumentar a libido. Então, uma coisa que a gente já devia ter desenvolvido lá atrás do início da nossa vida sexual, né? Então, de fato, olhar para a menopausa com esse olhar, olha, esse vai ser o momento mais de maior descoberta da minha vida, né? E eu vou me permitir aprender mais sobre isso. Muito boa essa sua colocação, foi incrível. E eu queria perguntar para você uma coisa, né? Uma das perguntas que eu recebo Oi. muito dentro de consultório é se a libido cai mesmo na menopausa. É verdade que a libido diminui na menopausa? Sim e não. Existem algumas mulheres onde a libido não cai, tá? Mas a libido, muitas vezes a gente relaciona a libido apenas à deficiência da testosterona, né? Todo mundo às vezes aparece no consultório, doutora, eu tô sem libido nenhuma e tal.
Me passa a testosterona como se fosse a solução mágica, uma coisa É, mágica, né? é. A gente Todo mundo passa quer a um gelzinho pílula de mágica para resolver a libido, né? isso. Mas o que acontece? A libido, ela é multifatorial, ela não depende só do hormônio. Inclusive, eu sempre falo, e você acho que vai concordar comigo, a libido, ela tem uma parcela pequeníssima do hormônio testosterona. Muito O pequena fisiológico é. mesmo. Isso é uma desconstrução tão importante de você trazer essa preciosidade, porque eu falo sempre, gente, não é fisiológico o tempo todo. A maior parte é psíquica e comportamental, né? Tá É aqui mental, dentro. a A libido libido. tá aqui dentro. Porque eu tenho certeza, assim como aparece aqui no meu consultório, aparece no seu mulheres com os hormônios ok, testosterona ok, e que não tem desejo, não tem libido. Não é verdade? Nenhum. Então, Com de fato, certeza. a, a questão das baixas hormonais na menopausa não necessariamente pode acontecer desencadear a baixa da libido. Não pode não necessariamente ser a principal causa, né? Não. Em geral, não é a principal causa. Olha. Na imensa maioria, principal causa é o relacionamento. Relacionamento não vai Hum, bem, são questões emocionais mesmo, às vezes o trabalho não vai bem, às vezes ela não dorme bem à noite, fica cansada, não tem tá sempre como ter uma exausta, né? libido sempre exausta, às vezes o trabalho consome muito, ela Sim. está num trabalho que não gosta. É, Hum, são esses fatores, às vezes problema com os filhos, né? sim. Às vezes os filhos já são adultos ou são adolescentes, às vezes dão trabalho e ela não Sim. fica pensando mais no sexo. Eu diria para você que quase que 100%, 99,9% o problema é relação, a relação com o É. parceiro dela, a falta de Sim. conhecimento com o corpo dela. A mulher, Exato. muitas vezes, ela não conhece, ela não sabe como é a genital dela, A ela não própria se construção toca. do desejo dela, né? Ela não sabe nem como ela Isso. constrói desejo. Ela, E aí, ela, não, pode falar. ela não sabe os locais que ela gosta de ser tocada. Exato. Como é que ela vai ensinar o parceiro, o marido dela, o parceiro, o namorado? Ó, Aí a faça gente isso. entra numa coisa que eu sempre falo aqui. A gente fica buscando o homem bom de cama, como se ele tivesse que ser o expert na tua genitália, sendo que nem você sabe direito o que você gosta, né? Então, Isso. esse autoconhecimento você precisa ter, mas isso é uma dificuldade, né? Da mulher se tocar, de se entender, de entender a importância da masturbação, a importância de tocar a si própria, de descobrir onde é o seu ponto G, para poder ensinar o teu parceiro, porque ele não vai vir munido dessa informação, porque você é um ser humano único, né? Individual, só você tem o seu jeitinho. Ele não tem uma Não bola de cristal tem. de chegar e dizer assim, ela tem cara de que mais para a direita é o lugar que dá mais prazer. Não, Você precisa saber para poder ensinar. isso mesmo. Né? E aí a gente sai daquele mito de achar, nossa, eu tenho que encontrar aquele cara que tem aquela pegada. Claro que existem aquelas pessoas que têm uma pegada, uma química diferente, mas a conexão ali é você quem vai ter que direcionar. Então, o autoconhecimento é uma coisa extremamente importante, né? É importantíssima e nisso você é mestra, né? Exato. Não é? E é aí que a De gente mostrar entra, né? o caminho das pedras. Exato, de dizer, olha, como você vai estimular, de que forma você vai estimular. E é muito engraçado, porque às vezes eu falo sobre sex toy, né? São os brinquedos, que na verdade não são brinquedos, são ferramentas de Sim. autoconhecimento, né? E às vezes a pergunta que eu sempre, você fala, olha, qual que eu compro? As pessoas falam, né? As minhas pacientes perguntam. Aí eu falo, mas qual estímulo você gosta mais? Você gosta de estímulos no cli-cli ou você gosta de estímulo interno, né? Penetração? Eu não sei, eu não sei. A pessoa não Pois é, sabe. se ela Ela não não sabe sabe, como ela gosta. Como é que o parceiro como é que o dela vai vendedor saber? vai saber, né? A pessoa que vai Aí eu falo, olha, você vender vai o ter que brinquedo experimentar para as ela duas não coisas vai para saber. descobrir. Exato, não vai.
Então, se nem você consegue entender como é que você constrói esse desejo, seu parceiro não vai. Então, é a necessidade dessa educação sexual tardiamente, né, para nós mulheres, porque os meninos recebem essa educação mais cedo do que a gente, né? Desde cedo, Sim. né? Desde muito pequenininho é o tio. E aí, menino, já tá no banheiro lá, mandando ver. Ninguém pergunta pra menina, e aí, já foi lá? Já fez lá, né? Já se mexeu? Bateu uma siririca gostosa? Foi lá? Ninguém fala isso. É o contrário, né? Tira a mão daí, menina, não mexe aí. Isso aí E- não pode mexer. Isso mesmo, ao contrário, as mulheres, quando é pequenininha, que às vezes coloca a mão, né, lá na pepeca, porque às vezes tem coceira ou alguma coisa assim, todo mundo já bate na mão. E isso também, que eu lembrei agora, isso também traz alguns transtornos, como, por exemplo, o vaginismo. O Exatamente. Nossa, e como tem vaginismo tido, né? não é fisiológico, o vaginismo Não, é é quase que psicológico. totalmente psicológico, que a Sim, gente sim. trata com Tenho pacientes. psicoterapia, com ginástica íntima, Sim, e, sim. e é isso. Eu tenho algumas pacientes com vaginismo que a É. gente conseguiu melhorar bastante, mas assim Ai, que com esse tipo maravilha. de orientação. Sim, precisa É cuidar. bem. E eu falo, é sempre um conteúdo interno, né, gente? A gente sempre pensa na fisiologia, porque, na verdade, nós humanos temos a mania de sempre querer uma pílula mágica para resolver o problema. Tanto que se a gente pesquisar lá no Google, lá, como aumentar a libido feminina, o que mais aparece? Remédios, e macas, e peruana, e ervas, e tudo que é tipo de coisa. Por quê? Porque a gente não quer entender que eu preciso trabalhar o meu mental, que eu preciso trabalhar o comportamental no autoconhecimento, que eu preciso de tempo para treinar uma ginástica íntima, para entender como é que o meu corpo vai reagir ao estímulo e construir uma libido de qualidade. Não, eu quero um remédio para resolver rápido. E aí vai todo mundo lá no seu consultório e fala, doutora, pelo amor de Deus, me enche de testosterona. É, o que aí muitas vezes a gente usa testosterona, aí ela vem dali 2 meses e diz não funcionou. Não funcionou. E você mede no Exato, sangue, a testosterona está altíssima e não funcionou. exato. Porque o Fora os problema não efeitos, né, é esse. colaterais. Exato. Então, a gente Que pode dizer que a construção da libido, ela é, na maior parte do tempo, psíquica, né? é psíquica. É psíquica. Eu sempre falo, é Multifatorial, de fato. multifatorial. Até porque quando a gente entra na menopausa, que os nossos hormônios caem, o principal hormônio responsável pela libido não é a testosterona, é o estradiol. O estradiol Exatamente. que faz a vagina ficar ressecada, que a A gente faz a diminuir a gente ficar lubrificação. isso, que daí dificulta, né, a atividade sexual. E mesmo que a testosterona caia da produção nos ovários, existe uma glândula suprarrenal que ela continua produzindo testosterona. Então a gente continua com uma pequena produção, ela não fica zerada, né? É da cabeça. É a Quando a cabeça. cabeça não funciona, O lá corpo não responde, né? também E não é isso, é uma coisa. responde. Não, eu falo, gente, sexo começa na mente. Eu falo, o maior órgão sexual que existe é o seu cérebro. É Isso o mesmo. cérebro, né? E, e falando sobre esses desafios, né, físicos, emocionais, né? É, a dificuldade das pessoas que as pessoas têm de entender que esses desafios mentais e fisiológicos eles não se separam, né? Eles não são coisas, né? Todo o conteúdo mental, ele vai se externalizar no nosso físico, não é? Isso você vê bastante no consultório, não é? Com certeza. O nosso corpo, ele não é uma parte. Nosso corpo, ele é integral, tudo está conectado. O nosso sono Sim. está conectado com os nossos hormônios estão conectados com o nosso psicológico, com o nosso espiritual. Sim. A gente é um ser integral, né? Eu acho É. que já caiu por terra
que o médico, por exemplo, tem que cuidar Do do dedo, do físico, né? segundo dedo do pé direito, né? Que existem, infelizmente, né, alguns profissionais que eles cuidam só de Sim. joelho. Aí você Sim. diz assim, mas eu tô com uma dor no braço. Eu disse, mas eu cuido só de joelho, eu não sei nada do resto. Mas muitas vezes a dor no joelho veio de algum outro problema que aconteceu em outra parte do corpo, Exato. Talvez uma né? compensação, né, de alguma outra. Exato. Isso, É ter que olhar a pessoa como um todo, não só como uma parte, né? um ser integral, que O ele é ser composto de integral. matéria, né? O corpo físico, Sim. emoção, a parte psicológica e também a parte espiritual, porque se tudo isso, esse tripé, ele não está em equilíbrio, o nosso corpo ele não fica em equilíbrio, daí vem as doenças, vem a ansiedade, a falta de Exato. libido, A falta de né? libido. Principalmente na menopausa, onde a gente está com os nossos hormônios desregulados, Sim. e aí tudo Potencializa ainda aflora, mais, né? potencializa tudo isso. Nossa, que interessante. E sobre os desafios fisiológicos, o que mais além da libido afeta na menopausa? Né, fisiologicamente falando, o sono. Porque é uma queixa de algumas pacientes minhas é assim, não durmo mais. Eu acordo às 3 da manhã e não durmo nem a pau. E aí eu rolo para um lado, eu rolo para o outro. Aí eu sempre falo assim, ó, aproveita que você já acordou, então vamos para o autoconhecimento, pega o sexo toy e vai se divertir. Mas a gente sabe que é Boa dificuldade, pedida, não é? gostei, Assim, você boa acordou três pedida. horas da manhã, não tem o que fazer. Se tiver com o parceiro, acorda ele e fala, amor, vamos lá. Vamos Eu lá que eu tô quero me acordada. exercitar para dormir. Preciso praticar o autoconhecimento aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe a dificuldade que o sono, a falta de sono, né, causa na gente e com certeza na libido também, né? Com certeza. A mulher, quando ela entra na fase da climatério e da menopausa, muitas delas apresentam aquele sintoma clássico, né, daqueles calorões. Os calorões, em geral, Sim. eles acontecem de noite, quando a gente Hum, deita dali 2 horas, dá aquele calor, e em geral as mulheres acordam por conta daquele calor, o sim. frio cobre, descobre, e depois acaba que não dorme mesmo. Tudo isso tem jeito da gente melhorar. Às vezes até sem os hormônios, só a Sim. gente desinflamando o corpo, porque o corpo quando está muito inflamado, a tendência é a gente sentir mais esses sintomas, né, desagradáveis da menopausa. Nossa, que E interessante a tudo importância de isso, olhar para isso também, né? Que a gente não olhar coisa isso, isolada. Poxa, eu tô tendo calor, não tô conseguindo dormir, a culpa é da menopausa. Mas como tá a sua alimentação? Como tá a sua qualidade de vida, né? Você tá com o organismo isso. inflamado? Isso é Você incrível. está fazendo exercício? Que muitas vezes você não dorme de noite porque você não gasta a tua energia. Mesmo que você está Sim, cansada, você não gasta energia mesmo, né, vital durante o dia. Chega à noite, você ainda teria, né, uma energia para gastar. sim, Então, quando a gente faz exercício regular, quando a gente come bem, tira o açúcar, tá? O açúcar ele é inflamatório, ele dá sim. fogachos. Quando a gente regula a Olha, água que a gente toma água adequada, também melhora bastante os fogachos. olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, o açúcar é um processo inflamatório que aumenta os fogachos. E aí, o que que a mulherada faz no desespero? Come doce para aliviar, para aquele negócio de buscar o prazer em alguma fonte, se entope de açúcar e aí o fogacho aumenta e acha que a culpa é do hormônio da testosterona que caiu. Olha só que Isso, cadeia, aí né, que ela, é isso. aí ela fica cansada, né? Também ela fica cansada, não vai na academia, não faz exercício, e daí sem libido. Que quando a gente faz exercício, a gente também acaba produzindo hormônios, inclusive Sim, testosterona. Vai lá, faz a exato. musculação e você produz uma testosterona de forma natural. Com isso, dá para melhorar a libido, sem precisar usar nada. E se o Sim, marido, né, sim, o companheiro
for, né, bom De de conversa, conversa, né? Porque bom de mulher, preliminares. isso, mulher precisa de preliminar, É precisa. necessário, fisiologicamente falando, né? Mulher funciona de um jeito e homem funciona de outro. Fala um pouquinho sobre essa diferença para esse Inclusive, povo, eu né? acho que a mulher tem que exigir dos seus companheiros que sim, que se façam as preliminares, que não é chegar Claro. lá e fazer assim e pronto. Que o E forninho, pá! ele não liga assim, é um forno a lenha, gente. Mulher é É, um forninho a lenha, tem que acender de manhã, o foguinho vai indo devagar. as preliminares começam no café da manhã, né? Começa no café da manhã, já dando um No bom bom dia dia. carinhoso, falando alguma coisa assim, que dizendo que ela está linda, mesmo com aquele cabelo assim, né? Já Sim. você está tão linda. Eu amo É, é, tanto você assim é o mesmo. nutrir, né? O nutrir, você vai durante o dia. Eu falo, olha, um homem esperto, ele consegue tudo que ele quer. Ele só precisa entender como que funciona o mecanismo. Se ele pegar um jeito, minha filha, vai dar certo, todo dia tem. Isso mesmo, todo dia tem, porque a mulher que ela é bem agradada, Ela né? Do quer. jeito que ela gosta, que ela se sente amada, se sente querida, se sente desejada, ela se Sim. sente gostosa, mesmo que ela não esteja no peso Isso. adequado, que ela olhe e diz assim, nossa, mas eu tô gordinha, tal, mas ele gosta de mim assim mesmo, né? Porque um corpo é um corpo, só um O, corpo, o né? que Cada tem um, dentro, né? É o que faz toda a diferença, né? E, a, com e, a, certeza. e mulher que tem prazer na relação, ela quer transar mais, né? Agora, a mulher que vai para uma relação, não tem preliminar, não tem lubrificação, então o ato é desconfortável, machuca, causa fissuras. Ela não quer, só é prazeroso para uma parte, a outra parte não está confortável ali. E quanto mais isso acontece, reforça esse aprendizado de que a sexualidade é uma coisa ruim, desconfortável, que eu nunca consigo ser feliz aqui, mais ela vai querendo se distanciar e fica inventando as desculpas para não ter essa relação. Então, eu sempre falo, mulher que gosta quer transar, gente. Mulher que tem prazer, ela quer transar. Se você não Isso, tá, a gente precisa avaliar o que tá por trás da construção desse desejo, né? Que nem sempre é fisiológico. Na verdade, 90% dos casos não é, quase sempre não é. né? Eu também Quase sempre não é. sempre falo para minhas pacientinhas o seguinte: quando você quando ela tá com a vagina seca, que dói, né? Como você falou, que Sim, dói para ter aqui tem uma relação. moça aqui falando, ó, eu uso lubrificante porque eu sou muito seca. Ela tá com fogacho, ela também colocou aqui, ó, que tá com calores. Aí o que acontece? Você começa a inventar as desculpas que você falou. Eu sempre falo assim. Então você escuta o marido chegando, você diz assim: ah, meu Deus, ele já quer. Então ele diz assim: bem, vamos dormir. Aí você diz assim: não, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que lavar a Exato. roupa, eu tenho que passar, eu tenho que fazer uma faxina na cozinha. E se você não tem uma pessoa que faça isso, diz, não, eu vou assistir uma série de Netflix, porque eu Exato. não posso perder. Você assiste lá, sei lá, quatro, cinco, seis filmes direto na esperança de ir para o quarto e E ver que o encontrar ele coitado tá lá dormindo. desmaiado, dormiu. Aí você entra devagarinho, deita lá na beirinha da cama para ele não ser chegou. Sim. Isso eu acho que é muito triste para a É mulher. A mulher triste. não pode aceitar Não, isso, não porque pode. A ela gente não pode mina achar o relacionamento normal. dela. Exato. E ela mina o relacionamento dela com ela também, porque não merece Com viver ela. assim, né? Muitas vezes ela tem até relação sem vontade para Sim, cumprir a obrigação do casamento. sim. E o que acontece com isso? Ela se sente um objeto ali, só Sim. para E aí dar o desejo reforça para o cada vez homem mais, né? Prazer é só para ele, é só para ele, é só para ele, é só para e ele. e E para não mim, pode eu ser assim. não. Isso que é Se importante. você tem, se você tem esse problema,
tem que procurar Tem que ajuda procurar do ajuda. Não é médico. normal, né? Não é normal, Não é gente. normal sofrer. Procura. Não, Não, não não é é normal normal. não ter Não é libido. porque você tem 50 anos que tem que ter uma relação ruim, com 60 anos que tem que ser uma relação ruim, com 70 anos Sim, que não pode ter relação sexual. Tem que ter relação sim. sexual sempre que você achar que tá, né, com o teu Sim. parceiro, não importa a idade, não existe idade limite. Ó, não, eu tenho 60, já não posso ter mais porque já não é mais prazeroso. É, gente, é É prazeroso quando sempre. é feito do jeito certo, Sim. né, com os cuidados corretos, Exato. não E a é? importância da conexão do sexo no casal, né? E a felicidade, né? A quantidade de hormônios que a gente produz, de neurotransmissores na hora do sexo, que fazem a gente ter vitalidade, vontade de viver, disposição, o próprio relaxamento, né? De você terminar um dia, poxa, que dia gostoso, a gente namorou, foi gostoso, eu tive prazer, foi bom para mim. Não foi só para dar algo para alguém, foi para eu viver também esse momento de intimidade com plenitude, me sentir mulher, me sentir viva. Nada faz a gente se sentir tão mulher quanto esse momento, né? Com certeza. E a mulher, ela tem uma coisa que o homem não tem. Ela tem um órgão que Deus fez pra gente, Exato, colocou lá, que é só para dar prazer, que é o exato, clitóris. O clitóris, ele não perfeito. serve para mais nada no corpo Exato. feminino. No homem, diferente. O pênis, ele serve para fazer pipi Sim, e para dar sim. prazer. Mas na mulher, ela tem o canal da uretra para fazer xixi, tem Sim. a vagina e tem o clitóris, Uma que é só benção. para ser estimulado e para Exato. ser usado. Tem que ser Exato. E usado, a cadê gente que o tem povo que usar. usa? Mulherada tem que usar o Cliclin, gente. Ele Tem que tá lá usar. fora, ó. Ele tá fora do jogo. Você tem que usar, mexer, estimular, fazer carinho. Uma Isso coisa importante mesmo. que a nossa seguidora comentou sobre o lubrificante, a gente precisa desmistificar o uso do lubrificante, né? De trazer ele com mais frequência. Vai ter uma manipulação, fazer uma massagem, coloca o lubrificante, né? Para você massagear o seu Isso. clitóris ali, porque lá fora a gente não tem lubrificação. Então é importante usar. Ah, mas eu não tenho problema de lubrificar. Mas no início, às vezes é gostoso, porque o próprio ato do teu parceiro passar o lubrificante em você já é um estímulo, faz a Isso. relação ficar mais confortável, você diminui o risco de dor, de machucar. Às vezes ali no começo, às vezes você até tá excitada, tá com desejo, tá com vontade, mas no início da penetração ainda dá aquela enroscada, pode machucar. Se a gente já trouxer o lubrificante ali desde o início da relação, pronto. Aí a gente já está confortável, está gostoso, está prazeroso, e aí a própria lubrificação natural com o aumento do prazer vai fazendo o papel, e ali você lembra de estimular também, né, o clitóris. Inclusive durante a penetração, né, que a pessoa pensa assim, ó, só penetrou? Não, pode estimular o clitóris também junto ao mesmo tempo, né? Junto, junto e funciona Perfeito. super Ó, bem. Porque o clitóris, né? Ele não é só aquela cabecinha de fora, né? Ele tem não. um formatinho assim em V, assim, Sim, e ele né? fica ao lado assim da Da vagina. Então ele vulva, é né, da vagina. estimulado. Isso, ele é estimulado por fora, né, pelo Uhum. botãozinho, e por dentro também, ele é estimulado com a penetração. Então, ele é um órgão que é maravilhoso. Pena que as mulheres ainda não conhecem esse órgão tão bem, mas as nossas É. seguidoras vão conhecer, com Exatamente. certeza. Vocês maravilhosas agora vão aprender que tem que estimular esse cli-cli. Não deixa 100% na mão do teu parceiro só durante a penetração, né? Então você pode ali durante o ato do ato sexual mesmo, que coisa gostosa, né? A penetração acontecendo. A penetração por si só é extremamente prazerosa, mas às vezes algumas mulheres têm uma certa dificuldade de alcançar o orgasmo só com a penetração. Então é Sim, importante associar o estímulo do clitóris também. E ali você pode massagear com a mão,
ou trazer os sex toys para ajudar, que são os estimulantes de clitóris, os vibradores de clitóris, são pequenininhos, super discretos, você coloca ali na região do clitóris. E o legal, que eu falo sempre que o sex toy ele é uma coisa que serve para explorar o corpo inteiro, né? É Sim, um estimulador de clitóris, mas você pode estimular o pescoço, em volta da vulva, no bico do peito. Então, a gente tem tantas áreas extremamente sensíveis e que trazem prazer que a gente pode usar em tudo que é lugar, né? com certeza, e deve ser usado. Deve ser usado. Eu, Deve. eu sou super a favor. E tem, hoje em dia, tem brinquedo assim, muito brinquedo. Sim. De todo tipo. Tem sugador, tem o estimulante, né? O O vibrador. vibrador, tem o vibrador que é para Sim. penetração, tem o que é para fora. Nossa, é uma Tem uma infinidade aí gama que imensa de eu coisas. nem sei direito. Isso é mais com você, né? Que aí eu mando com você, mas eu sei um pouquinho E só é legal dessa porque tem parte. alguns que são muito interessantes. Tem alguns que são tripla funções, tripla função, né? Ele tem a penetração, então ele vibra ao longo de todo o corpo do vibrador em si, né? Que agora eles chamam Sim. sex love, né? Para tirar esse peso do nome. Só que Aham. alguns eles têm ali na entrada, é que eu devia ter trazido aqui para nossa live, vamos marcar uma próxima com eles. Isso. E ali ele tem um estímulo, um ponto G. E aí, externamente, uma parte que estimula o clitóris. Então, ao mesmo tempo, você tem num produto uma estimulação de penetração, de ponto G e de clitóris. Gente, quer mais autoconhecimento que você pode ter com um produto desse, né? Gente, a gente não vende sex toy, mas isso é importante para você se conhecer, né? E ali, desenvolver com o seu parceiro. Olha, é aqui meu ponto G. Você vai pegar aqui. Enquanto você pega aí, a gente vem com o estimulador de clitóris aqui. Pronto, você já tem ali Isso. aquele momento, tem seu orgasmo, e aí o homem depois se diverte com facilidade, porque ele tem mais facilidade de chegar lá que a gente, né? Isso. A mulher ela demora mais tempo para atingir o É, orgasmo, mas no momento que a mulher se descobre, que ela descobre como é o corpo dela, sim. como é bom, né, ter orgasmo, a mulher, diferente do homem, a mulher pode ter orgasmos múltiplos. Ela tem o orgasmo, relaxa um pouquinho só, já tem outra ida, relaxa um pouquinho Exato. só, tem outro em seguida, às vezes vários orgasmos, um atrás do outro, com intervalo Olha, muito pequeno entre um e o outro. O homem não, é, né? O homem ele estimula, 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 depois ele ejacula, né? Tem o orgasmo dele é, e ele quase que morre, é, né? é Quase que morre abatido, lá né? para se recuperar. Depois precisa de um período para recuperação, né? Uns mais, Sim, outros menos, mas existe uma isso. necessidade. E você trouxe um assunto maravilhoso, porque, gente, olha como é a riqueza de uma mulher que se conhece. Ela é capaz de viver sensações de orgasmos múltiplos, de vários orgasmos seguidos um atrás do outro. É algo que só foi dado para nós mulheres. O homem jamais vai ter orgasmos múltiplos, ele jamais vai ter um seguido do outro nessa intensidade. Mas nós mulheres fomos abençoadas com essa dádiva. E por que que a gente não vive isso? Porque a gente não se conhece. A gente precisa se conhecer para desenvolver essa vontade, esse desejo e viver essas coisas que foram feitas para nós, né? Mas para isso a gente precisa conhecer nosso corpo e não tem jeito, né? A gente precisa de informação. Informação é, Informação. do E a educação corpo, informação de tudo. é, e a informação, talvez para nós mulheres, elas não vêm cedo. A gente vai ter que buscar elas. E não importa, como você disse, se você tem 15 e está começando na adolescência, se você tem 30, já está com uma vida, já iniciou suas atividades, se você está com 60, se você está com 70, sempre é tempo de você buscar informação para viver a sua sexualidade na plenitude. Não existe tempo. Não se preocupe com o que foi. Ah, mas eu perdi tanto tempo da minha vida que eu nunca soube. Não, o que importa é o que você vai fazer daqui para agora.
É não aceitar que é normal não ter libido, que é normal não ter desejo, que é normal ter dor na relação, que é normal fugir do marido esperando ele dormir para você não ter que Não namorar, não é. ter que ganhar ali, né? Não, gente, isso não é normal. O sexo tem que ser bom para você também, para você mulher, viver a dádiva de viver de ver esse corpo te trazendo prazer, né? Precisamos abrir os olhos para isso. Mas vocês todos que estão aqui, vocês serão diferentes. Com Ó, certeza, com tem certeza. uma perguntinha aqui, ó. Eu tô começando com os Tem, calores. É sinal de que eu já tô na menopausa? é bem provável que já seja o início da menopausa. Bem Olha, provável. Então, já tem que começar a cuidar, já mesmo tem que a que ir no médico, né? menstruação não tenha parado, né? E tem que começar a cuidar fazendo. Tem que ir no médico, né? Mas já pode começar a cuidar fazendo um cuidado, cuidar com cuidado, hein? Uhum. Da qualidade de vida, melhorando a sua qualidade de vida. Esse é o principal ponto. Melhorar a Olha só. alimentação, comida, né, mais natural possível, É. fazer exercício, procurar dormir bem, não ficar estressada à toa. Como eu sempre digo, quem se estressa tem dois trabalhos: o de ficar Exato. estressada e o E depois depois o de de desestressar. desestressar, faz todo Porque sentido. não existe problema que não seja solucionável. Então a gente estressa um pouco e depois tem que se desestressar. Dá dois São dois trabalhos, problemas. dois problemas, né? E É. também conhecer o corpo, conhecer como é que você funciona. Porque a informação, eu acho que aqui nessa live a gente está conversando bastante, porque é importante o nosso autoconhecimento. A gente Sim. tem que se Preciso. conhecer. Não adianta você ir no médico e o médico dizer, ó, faça isso. Não. Você também tem que perguntar, mas por quê? Sim. Procurar a causa. É realmente a falta hormonal que está me dando esse calor? Ou é que Sim. às vezes eu não estou dormindo tão bem e de repente o cortisol sobe e daí pode dar calor, né? A gente Olha só, né? tem que investigar para ver se realmente é, o que, que pode ser feito. Sim. Se precisa fazer reposição hormonal e pode, ela ajuda, principalmente nesses fogachos, né? Ajuda Olha. bastante. É. E existe um mito também sobre a questão da reposição hormonal, né? Muitas mulheres têm muito medo, né? O que que você tem a dizer pra gente sobre aquela dúvida que, assim, eu recebi até uma pergunta aqui que fala sobre a reposição hormonal, né? Porque tem mulheres que Hum. elas não querem a reposição hormonal por muitos medos, ou não sei o que, às vezes histórias que elas ouviram e viveram, e aí fica sofrendo de um tanto com medo dessa reposição hormonal, né? O que fazer de fato, né? Como a gente avalia, né? Como que a gente vai, olha, você precisa, é indicado. Eu sei que em alguns casos não é indicado, né? Dependendo de algumas situações, mas como a gente lida com essa questão da reposição hormonal? Fazer ou não fazer? Hum. A reposição hormonal, ela tem poucos casos onde ela é contraindicada. Olha só. Ela não é indicada no caso da vigência do câncer de mama, não Sim. é. E eu diria que essa é a maior contraindicação. Nos outros É a casos, única, você teve talvez, né? Uma das trombose, maiores, né? pode Ah, fazer reposição hormonal olha, bioidêntica. A gente tem exato. que ver, porque tem qualidades de reposição hormonal. A gente tem a reposição hormonal bem feita, que é Sim, quando a gente usa hormônios bioidênticos ou que são isomoleculares ou que são iguais aos nossos. Eles não sim, são sim, os nossos, não é natural, né? Que às vezes ele é natural. Não, não é. Natural é o que a gente produz. É sim. o hormônio que é igual ao nosso. Esse hormônio Sim, que é igual ao nosso, quando ele chega lá no receptor do hormônio, ele é reconhecido como um ser ah, igual. Ele se, opa, esse aqui é o meu hormônio mesmo. Agora, quando você só toma um vem, né? remédio, isso, quando você toma um remédio que parece um hormônio, mas não é um hormônio sintético, ele vai Uhum. chegar lá e ele não vai acoplar direitinho. De repente, ele fica com a antena lá, ao invés de ficar assim. Sim, E daí ele dá efeitos colaterais. Então, esse tipo de hormônio,
Aí ele tem muitos vieses. Ele pode sim causar trombose, câncer de mama, assim como os anticoncepcionais também podem causar, Sim, né? sim. Agora, a reposição hormonal feita com hormônios bioidênticos, existe um aumento do risco de ter câncer de mama? Bem dizer, nenhum. É o risco que você tem. Natural seu, da sua predisposição mesmo, né? Isso, Então, da esse sua mito de ser predisposição. um. E é É muito legal você um falar isso. Olha, mito. mulheres, se libertem, porque, gente, eu falo isso para tantas mulheres que chegam até mim, que estão sofrendo. Eu falo, procura um médico, vai fazer uma reposição hormonal se for indicado. Ah, não, mas eu não quero, porque a reposição hormonal, sabe, como se fosse um demônio a reposição hormonal. Gente, não é, desde que ela seja feita com acompanhamento, com um bom profissional, de Isso. hormônios bioidênticos, vai te trazer qualidade de vida, não é, doutora? E isso dá uma qualidade de vida, assim, muito diferente. E pensa só que a gente vai parar de menstruar mais ou menos com 50 anos. E a gente vai viver, porque a expectativa de vida, né, aumentou. Então, pelo menos, no último IBGE, deu para as mulheres 84 anos. Olha Mas a gente só. vai ver 80, 90, 100 anos. A gente Pois é. parou E de o menstruar com 50. Vai ficar 30, 40 anos sem hormônio nenhum? Não pode, sofrendo, né? gente. Não Sofrendo. pode. Sofrendo. A gente vai envelhecer, né? Envelhecer. Porque a gente envelhece, a gente não é que a gente fica velha e daí o hormônio cai. É, Não, a o gente hormônio vai, o cai e hormônio fica. cai e daí a gente envelhece. Porque o nosso corpo, quando o hormônio cai, o nosso corpo entende que já acabou o que a gente É, tinha para fazer aqui, que a gente nasce, se reproduz e sim, morre. Esse sim, é o ciclo da vida, né? sim, sim. Essa é a Então, biologia, né? esse é o ciclo da vida. Olha, Então, quando a gente entra na menopausa, que ocorre a falência ovariana, os nossos ovários param de funcionar completamente, ele não produz mais os hormônios, a gente começa a definhar. e não Definhar, precisa, né? literalmente, e Então, preparando preparando para o fim mesmo, né? De fato. E para o aí fim. que tá, né? Se a nossa expectativa tá de 80 anos para mais, gente, de que forma você quer viver esse resto desses anos que você tem para a vida? Aí fica com medo de fazer reposição hormonal e dar um ruim. Gente, vai dar ruim se não fizer. Isso mesmo. Porque tem muito estudo mostrando que uma mulher com 80 anos, o risco de ter câncer de mama, se não me engano, é de uma para cada 10 Olha mulheres. só. Por quê? Porque elas não têm hormônio que protege. Agora, Exatamente. a mulher jovem, ela tem um risco, eu não sei bem os números, mas é Uhum. tipo de um para, sei lá, 100 milhões. É um risco muito Pois é. pequeno a mulher jovem. Você não vê quase mulheres É, jovens com câncer de mama, por exemplo, sim. né? Então, a própria baixa desses hormônios pode desencadear o câncer, não o contrário, né, gente? Não Então, o parem de contrário. demonizar os hormônios, pelo amor de Deus. Olha que Mas desde que, informação lógico, preciosa. seja bem feito, seja feito Exato. bem feito por um médico que te acompanhe. Sim. Não adianta, às vezes você vai no médico uma vez e depois quer aquela fórmula ou quer comprar só na farmácia aquele mesmo remédio. Sim. Aí não funciona, você tem que estar com acompanhamento, porque vamos supor lá Fazer os que exames, fazer você as tem dosagens, né? isso, porque vamos supor que você tenha um risco, né, seu de ter câncer de mama ou em qualquer outra parte do corpo. Você está usando o hormônio. E Uhum. se você está usando o hormônio e aparecer um câncer, você vai dizer, A culpa foi putz, do a hormônio. culpa é do hormônio. Agora, você não está usando hormônio. De quem é a culpa? Pois é. A Olha só. culpa, né, do câncer é do nosso estilo de vida. Exatamente. Porque ninguém culpa quando você come um negócio e você não olha atrás no rótulo daquele produto alimentício
E você não conhece mais da metade dos ingredientes que tem lá. Você acha que isso vai fazer bem para o corpo? É, Não faz. é isso aí. É um Esses conjunto de uma vida fazendo coisas destrutivas, aí entra com a reposição hormonal, a culpa é do hormônio. O a hormônio culpa. que sempre existiu dentro do seu organismo em potencial Isso, elevadíssimo em algumas fases da nossa vida, né? E que não causou isso naquele momento, mas ao longo de um estilo de vida foi acabando desencadeando um câncer ou algum problema isso. sério. Por isso que eu digo, a primeira coisa para a gente fazer, mesmo independente de fazer reposição hormonal ou não, porque tem realmente algumas pessoas que têm pânico. Sim, é por isso que eu fiz Não essa pergunta. faz. Tem mulheres que Aí, estão sofrendo horrores, horrores, horrores. Elas não dormem, elas não têm vida, elas não aumentaram peso, elas estão infelizes, elas estão estressadas, elas estão depressivas, elas estão tomando remédio controlado e não tomam os hormônios que vão tirar ela dessa situação. Por sim, medo. por Por isso medo. que isso aqui que você está trazendo é tão precioso para essas mulheres maravilhosas. Por medo. Isso Por é medo. inaceitável. Ter medo de Inaceitável. viver. Ter Exato. medo de viver bem. Medo de viver com qualidade de vida, né? Gente, hormônio não é do mal. Hormônio é bioidêntico. Seu corpo reconhece, com controle, dá tudo certo. Para com essa loucura de querer ficar sofrendo desnecessariamente, né? Isso mesmo. Para de sofrer. O hormônio é Nossa, vida. E quando a é, gente fala de hormônio, a gente sempre pensa assim, aquele hormônio da reposição hormonal feminina. Mas o hormônio é. não é só isso. Quando a gente faz uma reposição bem feita, a gente vai fazer a reposição de vários hormônios. Então, começa o Olha, hormônio da melatonina. Melatonina é um hormônio, aquele hormônio do sono, sono, ele é antioxidante. é Tem a vitamina D, é um hormônio. um hormônio O hormônio da da tireoide tireoide, também é um hormônio. Tudo isso vai afetar lá os ovários. sim. Tem cortisol, é um hormônio. O DEA é um hormônio. Udeia. Inclusive, o DEA também pode ajudar na libido, Sim, porque Udeia ele é é um um precursor da excelente, né? testosterona. Precursor da Ele é precursor. testosterona. E Exato. depois lá no finalzinho, vem o estradiol, Estradiol, né? A progesterona e a testosterona. sim, Eles são os últimos da da cadeia. Os últimos. cadeia, né? Então, quando a gente vai fazer, mesmo quando a gente vai fazer a reposição, a gente não pode repor só eles. Vou repor É. só o hormônio, né? Que os Testosterona, ovários não estão né? funcionando. Só a testosterona. É, Não, a gente tem que mexer em testosterona. toda a cadeia, tudo. Olha Mas só o a principal de importância. tudo isso, antes de tudo isso, é a qualidade de vida, que senão o hormônio não Não funciona. funciona. Pode tomar o que for e estiver estragando a vida com maus hábitos, má alimentação, sem exercício físico, estresse, qualidade de sono ruim, todo vai ser jogado fora. Não vai adiantar muita coisa. Tudo isso mesmo, vai ser tudo Mas é jogado fora. muito. E aí a qualidade de vida fica comprometida e você vai jogar a culpa em quem? Na pobre da menopausa. Na menopausa, e vai dizer que não tem libido. E vai dizer que não tem desejo, e vai dizer que a vida é cruel com você, mulher, porque eu devia ter Isso, nascido homem. isso. Na próxima vez vou vir homem. Tudo bem, mas você tem que ver essa vez que está agora aqui, que essa você está vendo. O que E vai nessa fazer você não para quer ter melhorar qualidade de vida? agora? A gente tem que melhorar agora, que a gente vai viver 110 anos. Isso mesmo. Eu E vou, viver com porque cada qualidade. ano que eu faço aniversário, eu digo que eu vou viver o dobro. Isso mesmo. Já tô com quase 120 agora. E vamos viver forever. Vamos ficar por aí, Forever. como dizia minha mãe, para semente. Não vamos ficar para A semente. semente, Mas, isso. mais do que tudo, é com qualidade de vida, né? Não sei quanto tempo. Eu Isso. espero viver muito também. Mas eu quero viver com qualidade de vida. Eu quero ter libido, quero ter desejo. E eu falo, gente, Isso. veja bem. Agora, os filhos estão criados. Todo mundo já foi embora. Se não foi embora, tá em vias de ir.
Você já está com uma vida financeira mais ou menos já mais estruturada do que no começo, que a gente está naquela luta querendo conquistar as Com coisas. certeza. Tá você e o bem à toa em casa. E agora que é a hora de aproveitar e nhanhar como se não houvesse amanhã, pronto. Arruma uma desculpa Foge, para não nhanhar. foge do Vê se tem cabimento, marido. Não, não né? tem. Não Não, tem cabimento. não Agora é hora tem. de aproveitar, minha gente. Aquele mesmo fogo do começo pode acontecer agora, né? O que que muda de lá para cá? O padrão mental, a maneira que comportamental ajusta, né? Se você está passando pela menopausa, o climatério, vai ao médico, procura ajuda, faz a reposição hormonal, cuida do seu fisiológico, cuida da sua mente e vai viver o melhor sexo da sua vida aos 50, aos 60, aos 70, não importa. Se você já não tem um parceiro, se abra para encontrar um, né? E Sim, viver essa plenitude, né? Nesse momento tão importante. A vida já está mais leve nessa fase, não precisa ter esse peso todo, né? Porque você vai passar pela menopausa. Pode ser mais leve, né, doutor? Isso é incrível. com certeza. É. Concordo plenamente com você. Já que é para viver, vamos viver transando com qualidade, né, minha gente? E vão viver bem, né? E viver Ser bem, viver feliz. bem, E viver bem. quando, Tem, quando tá feliz ali, é, tudo flui melhor. flui. Eu falo, gente, quando a gente tem uma noite gostosa, que a gente namorou, foi gostoso, você teve orgasmo, teve conexão, aí teve conchinha, teve beijo na boca, foi gostoso ali. Gente, você acorda melhor. Tanto que eu falo de manhã assim, eu olho assim, fulano transou, cicrano não transou, não. Acorda feliz. Veja Acorda que. Só bem. veja, pessoa assim que às vezes é muito emburrada, ranheta e tal, o que que a gente faz? Não Dormiu de tá transando. calça, né? Dormiu Dormiu de de calça calça, é mal jeans. amada, ou mal amado, Exato. né? Que às O mal vezes fica. amado. Gente, quem transa é mais feliz. E a gente pode falar isso assim, mas só para a parte comportamental. Não, os hormônios dizem isso, os neurotransmissores dizem isso, né? Quem transa é mais feliz, minha gente. Então, É se muito você importante. A é, vida é, sexual é muito importante. E a gente tem que quebrar o tabu de que isso é feio, de que isso não pode, não. Isso pode, é uma coisa pecado. saudável, Isso é qualidade de vida, né? qualidade de vida. Ó, temos uma perguntinha aqui, ó. Doutora, todas as mulheres devem fazer reposição ou não é para todos os casos? Acho que já falou bastante também, né? Mas sempre Para as esclarecer. mulheres, É, sempre tem que ser avaliado caso a caso, tem que verificar se ela já está, né, na sim. menopausa, já parou a menstruação ou não parou, se parou a menstruação, há quanto tempo parou, se faz mais de 10 anos que parou de menstruar, dá para fazer reposição, mas tem que ser numa Olha, dosagem diferente, menor, porque os ó, receptores não reconhecem, né, aquele hormônio, muito então a gente tem que tempo começar sem, né? devagarinho, mas é Olha possível. só. E os hormônios não são só para sexo, eles Sim, protegem a gente de Alzheimer. Tem mulheres que têm fibromialgia e o que que acontece? Falta do hormônio hormônio, feminino, tá? É muita coisa aí da secura no olho, secura sim. vaginal, Na própria dores pele, né? articulares, a pele fica toda assim, né? Quando a gente tem Derrete, né? isso, porque o estradiol, ele é o responsável pela produção do colágeno. Aí você Olha também aí. pode ter osteoporose, né? É Ó, muito importante a gente, ai, que a joia. gente querer viver mais e melhor. É. Mais do que viver mais, viver com qualidade de vida, né? O tempo que eu tiver aqui, eu falei, eu quero ter qualidade. Qualidade. Eu acho que é muito importante a gente ter qualidade de vida, a gente poder se ter mobilidade, né? Isso, Ser mobilidade. aquela velhinha que a Independência, gente né? vai chegar. Isso tem É. independência.
para você poder ir e vir para onde você quiser, não precisar de Exato. uma bengala para você poder deambular, você poder tomar banho tranquilo, Sim, sem perder sim. equilíbrio, você poder ir no banheiro fazer um Ir no pipi, sentar banheiro, no fazer vaso, um pipi, exato. conseguir levantar do vaso sem precisar ficar se Sim, apoiando nas coisas. sim. É importante a gente estar bem com o nosso corpo. E você pode ter 70, 80, 90 anos e continuar bem, né? Não Claro, precisa tem que ser ser assim, aquele né? velhinho acamado lá que fica lá se arrastando. Porque Não, se for para ficar na cama se arrastando, é aí não vale a melhor ir pena. logo. Eu acho que daí não vale a pena, Não, não né? A vale, gente de tem que fato estar não. bem, Bem, lúcido também, né? Lucidez também, a sim, parte psicológica também é vai. importante. Se você tiver um parceiro para dividir a sua vida, muito melhor, não é É, mesmo? Eu acho que com é muito certeza. melhor. Ó, tem uma pergunta aqui falando aqui, ó. E os riscos É, da reposição hoje com tantos casos de neoplasia? Você acabou de falar, né, que explica de novo para ela entender tá. o quanto que isso é maluco pensar o quanto que a Tantos gente não tem câncer quando a casos gente de tem hormônio, né? neoplasia. A primeira coisa que é propensa para dar câncer, neoplasia, é o quê? Obesidade, Olha, resistência insulínica. insulínica. Pessoa que é obesa tem um risco aumentado de ter câncer em qualquer lugar do corpo, tá? Se você fizer a reposição hormonal bem feita, com hormônios bioidênticos, você não aumenta o risco de ter neoplasia em nenhum lugar. Olha que Lógico que você, antes de fazer essa reposição, você vai fazer exames, vai fazer mamografia, ultrassom de mamas, ultra do abdômen, transvaginal. transvaginal, ultra de tireoide, vai Uhum, fazer a densitometria, não vê neoplasia, mas vai fazer a densitometria, você sim. vai fazer exames de sangue, tá? Para ver se Pode está pedir até mais, tudo pode até pedir realmente. algum marcador, né? Pode, até pode. Mas para você ter certeza que não tem nada demais. E não pode fazer um exame hoje, vai lá, começa a reposição e dali a pouco você vai embora, abandona o médico. Não, você tem que ter o apego no Constância. médico que está te cuidando. Igual você vai no endócrino quando está com diabetes, vai de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. Por quê? Porque tem que ser um Exato. acompanhamento de perto. A gente vai ajustando os hormônios. Ora você aumenta um pouco, de repente você depois vai ver que tem que diminuir outro pouco, aumentar o outro, aumentar o da tireoide, de repente eu estou usando cortisol, aí não preciso mais, tiro o cortisol, eu ponho Sim. DEA, aí depois vejo que não preciso, tiro o DEA. E tudo isso mudando o estilo de vida, que não adianta Sim. nada a gente fazer o uso do remédio, né, do hormônio, dos suplementos que são mega importantes, se a gente não faz a nossa parte. A nossa Comer parte, bem. né? Primeira parte é comer bem, comida de verdade, aquela Comida de comida que verdade. Deus deixou pra gente, aquela comida que Desembalar a tataravó menos e da gente. descascar mais, né? Isso, só pensa, a tataravó conhecia o que está escrito ali na caixinha. Se ela conhecia, então você pode comer. Agora, se ela olha, pensa lá, a minha avó, minha Nossa, tataravó, sabe o que é isso aqui? Glutamato monossódico. não Elas conhecem sabe. isso aqui? Não sabe, gente. Então, não é para comer. Esses Sim. produtos alimentícios, eles dizem, né? São seguros, mas eles são novos. A gente não sabe o que pode causar, eles não têm nem 100 anos esses produtos. E a Sim. gente come adoidado, achando que é uma coisa maravilhosa. É Inclusive, verdade. o produto alimentício, né, esses produtos industrializados, eles são feitos para você querer comer mais e mais e mais. Para Eles viciar, são né? Dilata as muito papilas gustativas para você querer mais e mais e isso. mais e mais. Eles são muito gostosos, são Sim, crocantes. palatáveis, Você né? palatáveis. Aí você pega um biscoito, quando você vê, você comeu o pacote Nem inteiro. Você viu, quer né? comer Só um ver. biscoito? Come, faz o seu biscoito.
Compra um biscoito Exatamente. artesanal, um biscoito É, que não tem nada. Esse você pode comer, né? É sim. isso que a gente tem que priorizar, comer comida de verdade, associada com exercício físico, porque a gente não foi feito para ficar Para assistindo ficar televisão. parado. Sobe e desce escada, não quer ir na academia porque não posso, não tenho dinheiro, não gosto. Mora em prédio, sobe escada, não mora no prédio, dá uma volta no Sim, quarteirão, se movimenta sim. de alguma forma, faz polichinelo, Se qualquer vira, coisa. se Brinca de faz faxina, amarelinha. põe uma música gostosa e faxina a casa, mas se Isso, movimenta. Então, é dança isso, é estilo de vida, é qualidade de alimentação, é reposição hormonal, sim, bem feita, com acompanhamento. também. E você falou uma coisa muito especial. As pessoas querem assim, eu vou lá no médico, na médica, vou consultar com a doutora Ana. E aí ela passou para mim os exames, eu fiz, eu vou entrar com a reposição hormonal. Passou 3 meses, ela não retornou, acabou os hormônios. Aí daqui 6 meses, Paro de está usar toda desregulada, ela volta isso. desesperada, está com colorão, depressão, surtando, engordou. Ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Precisa ter constância. Remédio não se para, gente, de tomar sem que o médico diga para você que você tem que terminar de parar de tomar aquilo. E, Isso. como você disse, a reposição hormonal, eu tenho um médico, né, que me acompanha e ele fala assim, é até a missa de 7º dias. Até Significa que é quando? uma semana depois da missa de 7º dia, o meu Exatamente. mestre, vou falar o nome dele aqui, que eu aprendi tudo com ele, doutor Ítalo Rachid, ele fala, até a missa de 7º dia tem que usar para a Exatamente. gente É viver isso aí. bem, a gente viver com É, qualidade de vida. Que isso que é Meu médico fala a mesma importante, a coisa. gente viver Então, com assim, a qualidade de cada vida. 3 meses, a gente está lá, ele reolha tudo, ele repõe tudo, ele ajusta tudo e a gente vai ajustando. Gente, é para sempre. Se você quer ter qualidade de vida, né? E precisa. Ali, assim, você vê a diferença na disposição, na vontade, no próprio processo cognitivo, né? Porque a gente pensa só no corpo fisiológico, libido. Não, mas a cabeça, gente, o raciocínio, a capacidade de manter as suas atividades mentais ainda a todo vapor. Isso também traz uma jovialidade mental, né, para que a gente consiga desenvolver. Porque uma vez que também estamos vivendo mais tempo, temos que ser produtivos por mais tempo também. Nós vamos trabalhar por mais tempo, gente. Como é que vai ficar o nosso organismo se a gente estiver debilitado psicologicamente, fisiologicamente, com o nosso cérebro comprometido por conta de uma baixa de hormônio, que é normal da nossa natureza, né? Veja que não é só olhar para a parte feminina, né, da reprodução, que a gente terminou a parte reprodutiva, mas pela qualidade de vida como um todo. Isso mesmo. A qualidade de vida Muito tem que importante. ser primeiro lugar. É isso aí. E 2 perguntas para a gente encerrar, que já foi 1h10 de live, mas esse tema é muito polêmico, eu não posso deixar de perguntar. É sobre a Ah, maca peruana. Ela aumenta a libido, que é um clássico, né? marca Vai, peruana. traga a Ah, verdade, diga a verdade para nós. digo, direi a verdade. Diga a Pode verdade ser, dura para nós. pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que a marca peruana, ela ajuda, ela estimula a produção de um pouquinho de testosterona. Então, às vezes, em algumas mulheres, quando ela é usada, ela melhora tanto a parte dos calorões, ela pode melhorar os Uhum. calorões, e ela pode melhorar a libido. Mas como a gente já falou antes, a maca peruana, às vezes a gente passa a maca peruana, passa tríbulos terrestres, faz uma fórmula fitoterápica e, na verdade, o que está Nada. fazendo o efeito é É o a cabeça. psicológico. Eu Porque sempre você falo assim, ó, acha que você está usando alguma coisa que vai potencializar, que e vai aí dar você aquele já gás, fica, e aí já diz assim, agora a maca vai funcionar, agora vai rolar. Só que é o quê? agora Mental. vai. Eu falo, gente, Mental. eu não sei se assim, a marca peruana tem suas promessas, né? Eu fui buscar Tem, artigos científicos trazendo suas tem, eficiências, que são tem. pequenas, né?
os artigos científicos trazem ali uma margem muito pequena de realmente eficiência, porém, o efeito placebo, o efeito psicológico, eu falo que a grande hipnose de você falar, agora eu vou transar loucamente porque eu estou tomando maca peruana. E aí funciona. Porque a E tua aí cabeça está vai, fazendo porque e aí rola. Isso. Aí vai, porque você está pensando assim, não, eu estou usando um estimulante e agora vai funcionar. Exato. Vai funcionar. E já fala pro parceiro, ó, tô tomando um estimulante que vai funcionar. E ele dá uma caprichada. E Nossa, daí pois vai. é. Pois é. Então funciona mais. Ó, gente, funciona. O efeito psicológico é garantido. O efeito científico pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas Isso, pode é ser um que sim ou que clássico, não. né? É um Tríbulos clássico, né? terrestre, Tríbulos para a mulher, ele terrestre. funciona menos do que a maca peruana. Olha Tríbulos só. terrestre, ele funciona mais no homem, mas não é para estimular assim, a parte sexual, é mais para aumentar a produção de espermatozoides. Mas Ah, ok, também tá. uma quantidade pequena. Os estudos são muito São pequenos, né, pequenos, com esses fitoterápicos, sim. mas eu acho assim que se a gente for escolher, vamos supor lá que tem uma paciente que esteja lá com a libido ruim, a gente tem que escolher o que usar. Eu escolheria mais a parte hormonal Sim, do que a maca peruana. com Tá? certeza. Eu uso às vezes, eu tenho uma fórmula bem bacana com Legal. maca, tríbulos. Eu uso daí também, que eu coloco lá, marapuama, Ah, que são legal. estimulantes, né, Aumenta a energéticos, que circulação aumentam também, a né? circulação, porque na mulher é muito importante, por isso que a ginástica íntima funciona tanto, porque a gente faz, né, os É, movimentos e a gente estimula a circulação ali da é região, verdade. e daí melhora tanto a libido, melhora com Sim. esse estímulo da circulação, a lubrificação também Lubrificação. melhora bastante. Às vezes, só com os exercícios assim que a mulher começa a fazer, ela já sente que ela fica mais Sim. umidazinha, já fica meio piscandinha, Já fica ali, né? vasculariza, não é que vasculariza, vai mais sangue para lá, Vai né? mais A gente sangue para a região já e tem ali um daí estimula aumento, ali. e aí começa. E é legal porque a gente começa a se perceber e sentir, aqui já tá pulsando. Então, ó, opa, já Aqui tá já dando, está quase no já tá ponto. quase na hora de mandar ver aqui, se E estimular, aí, esquentar, vambora, isso, né? e aí a gente volta naquele primeiro ponto, né? Que de conhecimento, do De autoconhecimento, que é conhecimento. tão importante. É. Ah, mas foi maravilhoso, foi um papo incrível, doutora Ana. Agradeço Amei. imensamente pela tua presença, por ser tão esclarecedora, por trazer tanta informação valiosa para todas essas mulheres que passaram por aqui hoje. Muito obrigada. Bom, vou dar aqui espaço para você falar do seu Instagram. Você tem uma mentoria maravilhosa para ajudar mulheres na menopausa. Fala um pouquinho sobre isso e traz aqui o que você pode fazer para ajudar essas mulheradas maravilhosas, essa galera linda. Eu aqui fiquei muito feliz pelo convite, muito honrada, né, de falar com essa menina assim maravilhosa que entende tudo de sexo, Testa né? comigo, hein, gente? Ó, Ah, viu? que Entende teremos tudo. mentoria também para ajudar você a desenvolver libido de forma natural. Ó, Isso mesmo. gente, nós duas juntas aqui, ó, se juntar, Ó, pensa, mulherada vai virar um fogaréu. vai, vão vir lá mulheres poderosas, mulheres Infelizes. poderosas. Mulheres poderosas. Bom, Vamos lá. o meu Instagram é doutora.anabarco. Quem não me seguir, vai lá e me Corre segue. lá. Corre lá. Eu tenho uma mentoria que se chama GPS da Menopausa. E na GPS da Menopausa eu vou ensinar o passo a passo para você transformar essa sua menopausa na melhor fase da vida e se livrar dos sintomas da menopausa de uma vez por todas, de uma forma segura, eficaz, mudando o estilo de vida, mudando o estilo de vida. É uma coisa assim que é surreal, às vezes, não é impossível, não é. Não é. Se fizer tudo direitinho que a gente ensina na mentoria, vai chegar lá, garanto. Que Tenho assim maravilha. N pacientes para dar o depoimento Maravilha. e dizer que sim, que funciona. Que maravilha. E serei sua mentorada, porque já estou aqui no meu processo.
e eu quero viver a melhor fase da minha vida agora. Agora que meus filhos já estão indo para a faculdade, Tão eu quero grande. namorar como se não houvesse amanhã. Mas eu já namoro e eu também tenho uma mentoria que ajuda a mulherada a aumentar a libido. Então, ó, segue aqui, Eliane Almeida, doutora Ana Barco, para você desenvolver libido, passar pela menopausa como sendo o melhor momento da sua vida. E busquem sempre informação. Não tenham vergonha de falar de sexo, de sexualidade. Não tenham vergonha, mulheres, de dizer que vocês estão na menopausa. Não é motivo de você se envergonhar. Eu vejo muitas mulheres que falam, ai, gente, tô na menopausa. Como se estivesse cometendo um crime, né? Nossa, eu tô na menopausa. Gente, não acontece nada. Você está passando por um processo hormonal, que é normal de toda mulher. Tá tudo certo, tá? Procure ajuda, né? Isso, menopausa é natural, mas não é normal ficar Mas não. sofrendo com os sintomas da menopausa. Exato. Tenho isso sempre em mente. Se você está Perfeito. sofrendo, procura ajuda. Não fica esperando a menopausa passar, porque ela não vai passar nunca. Ela só vai passar quando você fizer a passagem para o outro lado. É para sempre. No momento que a gente entra na menopausa, que para de produzir os hormônios, nunca mais a gente vai voltar a produzi-los. É verdade. Então, a gente tem que procurar ajuda e não ficar esperando, vou esperar melhorar os sintomas. Porque, às vezes, os sintomas, eles melhoram em 2, 3, 5 anos, às vezes eles não melhoram. Agora, você fica com uma porção de outras coisas que você acha que são da idade, mas é porque tem a deficiência hormonal. Então, é muito importante a gente olhar o nosso corpo com carinho. É isso mesmo, não aceite. Eu falo muito sobre isso, que assim, a doença do século é a normose. Ultimamente, a gente tem vivido a facilidade de normalizar coisas que não são normais. Não é normal passar por uma menopausa difícil. Não é normal você sofrer porque vai passar na menopausa. Não é normal você passar 10, 15 anos sofrendo na menopausa. Não é normal não ter libido. Não é normal não ter desejo. Não é normal não ter orgasmo, mulheres. E a gente não pode aceitar isso como normal. Então, olha... E é muito legal esse momento aqui, esse Instagram meu, da doutora Ana, para que vocês possam perceber que, mulheres, vocês não estão sozinhas, nós estamos juntas, né? Saber que todas nós estamos passando por momentos delicados na vida nos dá força para procurar ajuda. Então, estamos sempre aqui juntas para direcionar vocês da melhor forma e procurem sempre ajuda. Foi um prazer imenso, incrível. Muito obrigada. E vamos encerrar, com vontade de ficar aqui mais uma hora falando disso. E tá chegando um monte de pergunta aqui, ó. Se depender de mim, eu fico aqui, que adoro falar. Eu também. Como é que a gente vai responder essas perguntas? Você manda para mim as perguntas e a gente vai respondendo. A gente responde. Vamos combinar que a gente vai responder nas caixinhas. Eu vou mandar aqui, ó. Aqui, Jesus, minha menopausa não passa. Para falar para ela, não passa não. Não vai passar, nunca. Não. Mas os sintomas passam, você não precisa ficar sofrendo não. Eu ensino, eu sei como fazer isso. Isso aí, sofrer jamais, né? Jamais. Jamais. E vamos, quem sabe, marcar uma próxima live. E vocês aí, ó, então, que estiveram nessa live aqui, que tema vocês gostariam de ver aqui nós duas falando, né? Votem aí, coloquem lá. Se vocês trouxerem bastante coisa aqui pra gente, a gente pode marcar mais uma live aqui. O que você acha? Isso. Se vocês gostaram do nosso bate-papo aqui, a gente volta. Adoro conversar com a Eliane. E eu com você, maravilhosa. Então, votem aí, meninas. O que vocês querem que a gente traga aqui na próxima live? E dependendo da quantidade de interação, a gente traz mais uma live especial para vocês. Quem sabe a gente traz aquele sex toy para mostrar para vocês como funciona, hein? Que tal? Esse eu ia gostar de ver, interessante. Vamos ver. Tenho vários aqui, caixas. É bom para você conhecer, saber como é que funciona. É bem interessante. Vamos pensar nisso. Aí a gente vai. É bom para acabar com o tabu. Com o tabu. De que o tabu. Não pode. De que é feio. De que, gente, que nada. É feio. Imagina se alguém vai ver isso. Nossa. Imagina. Então, ó, vamos já pensar
em fazer isso. Eu vou trazer todos os sex toys que eu tenho aqui. Eu tenho uma amiga que tem loja, uma sex love, ela traz pra gente. A gente vai desmistificando o tabu do uso para o autoconhecimento na nossa vida. Vamos pensar nesse tema? Vamos, gostei. Vamos pensar nesse tema e vamos falar com vocês no Instagram. Então, vota aqui, coloca aqui no comentário o que você quer ver na nossa próxima live. Combinado? Doutora Ana Barco, Um beijo, prazer imenso. querida. Muito obrigada e uma ótima noite para você. Tchau a todas vocês. Muito obrigada Tchau, por todos que gente. estiveram aqui. Obrigada. Nada, Tchau. tamo junto. Tchau.